nessa questão eu tenho o seguinte, pessoal. Olha só. Foram colocadas em uma caixa térmica que contém gelo a 0 graus Celsius 180 latinhas de refrigerante. 180 latinhas de refrigerante de 350 ml cada, que se encontravam inicialmente a 20 graus Celsius. Considere que 180 latinhas equivalem a 3 kg de alumínio, que a densidade do refrigerante é 1 grama por ml, que o calor específico do alumínio é 0,2 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. O calor específico do refrigerante é 1 e o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Despreze ainda a capacidade térmica da caixa e suponha que não haja troca de calor com o meio ambiente. Para que o líquido no interior das latinhas de alumínio atinja a temperatura de 0 graus Celsius, ainda em estado líquido, a massa aproximada de gelo em fusão em quilograma, que deverá ser convertida em água a 0 graus Celsius, será, olha só, pessoal. Eu tenho nessa minha caixa térmica gelo, certo? E esse gelo vai fazer o seguinte, pessoal. Esse gelo, ele vai fazer troca de calor com essas latinhas. Essas latinhas, elas têm uma temperatura maior do que o gelo. Então, essas latinhas vão transferir calor para o gelo, certo? E a gente vai analisar como é que vai ocorrer essa troca de calor, tá? Para que essas latinhas abaixem suas temperaturas, tá? Vamos calcular primeiro para o alumínio. Para o alumínio, a quantidade de calor que ele vai precisar receber, vai precisar transferir, desculpa, para chegar em 0 graus Celsius. Olha só, olha só. Quantidade, nesse caso a gente está falando de quantidade de calor sensível, certo? Vai ser aquela famosa fórmula, né? Quimacete. Aqui, ó. Ok? A quantidade de calor vai ser igual a massa. Ele diz o seguinte para mim, é 3 kg de alumínio, essas 180 latinhas. Só que veja, o calor específico ele está dando em grama, então eu vou transformar esses 3 kg para grama. Fica 3 vezes 10 a terceira. O calor específico é 2 vezes 10 a menos 1. A variação de temperatura é menos 20, né? Então veja, essa quantidade de calor, pessoal, vai dar menos 12 vezes 10 a terceira caloria. Ok. Para o refrigerante, eu vou ter o seguinte, a quantidade de calor também vai ser quantidade de calor sensível envolvendo o refrigerante. Só que olha só, veja bem aqui, eu sei que a densidade do meu refrigerante equivale a 1 grama por ml. E eu sei que a densidade é a massa sobre o volume, porque me interessa, ó, na fórmula do Quimacete, me interessa saber a massa. Vamos descobrir essa massa? Vai ser o seguinte, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. A massa vai ser igual a 1 vezes, olha só, o volume é de 350 ml. Então a massa vai ser 350 gramas. Só que isso aqui é para uma latinha. Isso aqui é para uma latinha, certo? Agora eu tenho 180 latinhas, que aí eu vou ter que fazer essa conta, certo? Para descobrir a massa de refrigerante que eu vou ter. Ok. Então é o seguinte, pessoal. A massa vai ser 180 vezes 350. O calor específico é 1. A variação de temperatura do mesmo jeito que o alumínio é menos 20. Ok. Então veja, esse valor aqui vai dar o seguinte. Eu vou dobrar o 350 e eu vou meiar esse 180. Vai ficar 90 vezes 700 vezes menos 20. 90 vezes 700 vai ficar o seguinte, vai ficar, ó. Vai ficar
63 vezes 10 a terceira. Isso aqui vezes menos 20. Isso aqui dá o seguinte, pessoal, que a quantidade de calor vai ser, ó, vai ser menos 1260 vezes 10 a terceira calorias. Quando eu somo a quantidade de calor que eu vou ter que envolvendo no processo aqui do refrigerante e a quantidade de calor envolvida no alumínio, quando eu somo as duas, vai dar o seguinte, que a quantidade de calor envolvida no processo de mudança de temperatura para esses dois aqui vai ser de menos 1272 vezes 10 a terceira calorias. Ok, tranquilo. Aí eu tenho que descobrir a massa em quilograma de gelo que vai ter que se fundir, né, para fornecer essa quantidade de calor. Eu tenho que ter essa quantidade de calor aqui para absorver essa quantidade de calor, desculpa. Aí olha só. Olha só. A quantidade de calor latente. Deixa eu só comer. A quantidade de calor latente do gelo vai ser a massa vezes o calor latente de fusão. E a quantidade de calor latente vai equivaler à quantidade de calor que eu vou precisar para que ocorra esse processo de mudança de temperatura. E olha só, quanto é que eu preciso, qual é a quantidade de calor que eu preciso? 1272 vezes 10 a terceira. Esquece esse sinal negativo porque não vai importar muito não, tá? A massa vai ser 80 não, desculpa, a massa eu não sei. E a quantidade de calor latente de fusão é 80. Isso aqui, pessoal, vai dar 15,9 kg, que é aproximadamente 16 kg. Por isso que o gabarito correto da minha questão é a letra B.